para você, se não tiver tréplica ao que eu falei. Vamos começar a entrevista se você tem alguma pergunta para iniciar, senão eu também tenho algumas aqui. Vamos lá. Então, antes de qualquer pergunta, fica aqui o meu agradecimento público aqui a essas duas personalidades. A Evelise e o Luiz estão aí há muito tempo já envolvidos com os games. A gente se conhece aí há bastante tempo. Eles têm estado envolvidos aí com esses eventos que também versam por essa linha mais acadêmica dos jogos. Eles tratam com muita propriedade disso. Eu não estou jogando confete aqui. Quem conhece os profissionais sabe do que eu estou falando, né? O Luiz já esteve envolvido numa série de iniciativas que estão ligadas aí ao mercado de games, a tentar levantar o potencial do desenvolvimento nacional. Ele pode falar com mais propriedade, com mais profundidade sobre isso, né? Mas o fato é que a gente está muito bem assessorado aqui hoje com duas grandes personalidades, né? E o que a gente vai falar aqui hoje, né, e eu peço que eles depois se apresentem e tratem melhor da questão, é sobretudo falar um pouco desses aspectos que envolvem psicologia e games, no caso do trabalho no qual a Evelise está mais mergulhada há algum tempo. Ela tem, inclusive, publicações ligadas a esse tema, né? Já apresentou aí palestras e outros eventos falando sobre o assunto, né? E é muito importante essa questão que envolve crianças, segurança na rede, o significado do jogo em termos familiares, enfim, na cultura contemporânea, né? E aproveitando também essa muito bem-vinda presença do Luiz, para a gente também falar um pouco de mercado nacional. A gente certamente vai versar por isso em algum momento. Mas, antes de mais nada, por gentileza, eu queria que a Evelise primeiro e o Luiz na sequência se apresentem e façam aí um resumido tratado de seus trabalhos nessa área, porque tem que ser resumido, senão não tem programa bastante para toda a qualidade do trabalho que eles realizam. Por favor, querido, boa noite. Boa noite, Cal, tudo bom? Primeiro eu queria super agradecer seu convite, convite do Pedro para estar aqui na rádio mais uma vez, né? E eu acho que, para resumir um pouco, né? Acho que para quem não conhece, acho que o Cal até já falou, mas eu trabalho com alguns temas, né? Um dos temas que eu trabalho já tem um tempo é a questão de jogos e a questão de gênero, né? Quer dizer, a inserção das mulheres no cenário de games, como desenvolvedoras, como consumidoras, como produtoras, né? Como jogadoras profissionais, como streamers. Então, eu tenho estudos aí sobre o cenário, né? Falando da participação das mulheres e falando dessas questões, né? A gente sabe que a inserção da mulher nesse cenário é um pouco complicada, né? Para dizer o mínimo. Os trabalhos mais recentes que a gente fez o segundo censo da indústria de jogos digitais em 2018. Eu não vou falar muito, vou deixar para o Luiz falar dessa pesquisa que a gente fez. E o último trabalho nós lançamos no ano passado, em agosto, nós fizemos uma espécie de uma cartilha, né? Na verdade, ele é um livro com vários autores, eu sou organizadora, e a gente fez um livro para falar um pouco o que a gente acha que as famílias precisam saber sobre games. Esse livro nasceu um pouco da experiência que a gente tem com as famílias ou com os profissionais de saúde, né? E que tem uma coisa muito, primeiro, eu acho que uma visão muito negativa sobre os jogos, muitas vezes uma visão muito estereotipada sobre o universo, né, dos jogos, dos jogadores, do jogar profissional. Muitas famílias não têm a menor informação. O que o meu filho está fazendo, como ele está fazendo, como é que eu controlo, como é que eu regulo, como é que eu medio, né, esses jogos. E a gente tem tantas outras preocupações com segurança, né, das crianças, que a gente pode falar aqui também, que eu acho que são questões que as famílias também têm dificuldade de saber, ou de se inteirar, ou de olhar, né. E toda a questão da interação das crianças, e a gente falou dos adolescentes, né, mas especialmente das crianças nos jogos. Então, esse livro nasceu um pouco dessa necessidade. O livro foi feito com base em entrevistas, né? A gente conversou com pais, a gente conversou com mães, a gente conversou com crianças, conversou com os adolescentes, conversamos com os desenvolvedores, conversamos com profissionais de plataformas, né? Dos jogos. Então, assim, a gente conversou com bastante gente no sentido de trazer um material que ficasse bom. Os textos são todos escritos por especialistas, os especialistas são diversos. Nós temos psiquiatras, psicólogos, especialistas de esportes e especialistas de desenvolvimento de games. Então, a gente trouxe vários profissionais aí para poder compor o livro, né? Acho que esse
é o último projeto aí que está fresquinho, que a gente está divulgando. O livro é de download gratuito, caso você tenha interesse, está aqui no cartilhagames.com.br, e é só fazer um cadastrinho simples e fazer download do livro. Vou deixar para o Luiz se apresentar agora. Oi, tudo bom, pessoal? Bom, obrigado pelo convite, é bom estar aqui entre amigos, né? A gente já se conhece há um certo tempo aí, a gente vem acompanhando aí os projetos uns dos outros, é sempre gostoso poder conversar por esses temas aqui que a gente tanto se dedica, né? Bom, vocês pedindo, eu sou administrador, né? Eu tenho trabalhado então, mais a parte de gestão e negócios na indústria de jogos, então a gente foi o coordenador técnico lá atrás do FAP Games, daquele estudo lá que a USP fez para o BNDES, a Evelise também participou como coordenadora de Sirius Games, né? Depois a gente fez juntos como ela falou, o nosso censo, que quem quiser dar download também está gratuito, está em Censo Jogos Digitais, ou censogames.com.br, tá? Lá você encontra o segundo censo que a gente fez para o Ministério da Cultura e também o material do FAP Games. A gente fez aí um trabalho bem interessante com o Pedro também, em algumas outras coisas aqui de games. Mais recentemente eu ajudei a Evelise também nesse livro, eu também ajudo a Evelise ela não, é muita coisa, né? Então, a Evelise também coordena o Big Carreiras, eu ajudo ela na coordenação, e ela me ajuda no Big Esports. Então, a gente também tem essa atuação lá no Big. Fora isso, a gente também ajudou aí o SP Games também. Então, a gente tem vários papéis diferentes aí, né, na indústria de jogos. E em todos eles a gente tromba aí com o Caio e com o Pedro, mas vamos lá. Coisa que eu ia perguntar para vocês têm ideia, e é uma pergunta que é muito sincera, porque eu tive uma conversa na semana passada com um player, na verdade, de imprensa internacional que queria conhecer melhor o nosso mercado, da importância e do alcance do censo que vocês montaram. Eu queria começar por esse assunto, mas depois a gente pode chegar também na cartilha e nos outros temas. Acho que talvez seja melhor o Luiz responder, mas a Evelise também estou aberto aí a ouvir a questão de vocês, porque a pesquisa de vocês é sempre uma coisa que me ocorre assim, e falta pesquisa, não falta? Sim, sim. Bom, a Evelise vai responder, acho que ela pode complementar aqui algumas coisas que tem mais a ver com os temas que ela se aprofundou, né? Sobre o impacto, acho que é uma coisa que a gente brinca, que qualquer descrição de curso de jogos digitais hoje cita o censo, né? Então, acho que o censo realmente foi um esforço interessante aí do finado Ministério da Cultura. 300 empresas de games no Brasil. Estou fazendo um número grosseiro, mas é o que está lá mais ou menos. O importante lá é que dobrou em relação às empresas identificadas formais, né, do censo de 2014. Então, em 4 anos, a gente dobrou os estúdios formais identificados. Acho que isso é um marco bastante interessante. Tem algumas, a gente cita no censo, que tem algumas empresas bastante grandes aí que acabaram não respondendo ou não respondendo de forma completa e validada o censo. Então, na verdade, existem mais pessoas trabalhando na indústria do que aquelas que a gente conseguiu fazer com que o pessoal respondesse. Mas a gente também teve, acho que, uma coisa interessante, né, em termos de projeção internacional da nossa indústria, que o primeiro unicórnio brasileiro na área de games, né? E isso também teve um impacto interessante aí na atratividade aí da indústria para os olhos estrangeiros. Enfim, acho que tem uma outra coisa também que é interessante no censo, né, que como ele ajuda assim como outras pesquisas, né, a gente sempre coloca isso,
é que a gente conseguiu fazer, junto com o Pedro Zambon, uma avaliação também das políticas públicas que a gente tinha proposto lá no documento de 2014, né, que a equipe fez proposições para políticas públicas para o BNDES, e no censo de 2018 a gente fez essa avaliação de que tipo de política já começou a acontecer, que tipo de política que estava mais envolvida, que tipo de política que ainda não estava tão desenvolvida. E esse tipo de estudo é importante para a gente entender o que está dando certo, o que não está dando tão certo assim, e poder sempre melhorar. Então, acho que a gente tem outras pessoas também que estão fazendo vários estudos complementares, e acho que isso é sempre bastante gostoso de ver o trabalho sendo utilizado. Ive, Cal? Cal, você está mutado. A frase mais dita de 2020. Desmuta, Cal. Isso. Pronto. Perdão, gente. Não, eu estava fazendo outra coisa enquanto a gente estava conversando, eu estava compartilhando no links que já foram derivados do nosso programa da rádio, né? Estava compartilhando o link para baixar justamente o guia, né? Então, o livro que a Ivelisse acabou de comentar, né? Que é O que as famílias precisam saber sobre games, um guia para cuidadores de crianças e adolescentes, né? Ele está disponível ali, já coloquei também, vou colocar agora, inclusive, no link do nosso vídeo mesmo, né? O cartilhagames.com.br, onde, como a Ivelisse comentou, você baixa gratuitamente essa obra. Só que, antes que a gente... Coloquei na tela para todo mundo ver também a cartilha. Muito bem. Tá aí, é um PDF, né? Esse PDF ele traz aí com muita qualidade uma série de informações. Como a Ivelisse também comentou, é um grupo de profissionais especialistas em suas áreas, né, que tratam com muita sensibilidade, com muita categoria desses temas, né? E é de fácil leitura, gente, né? E é bem atualizado, então acho que vale a pena a leitura, né? Vale a pena clicar aí no link, baixar a obra e se informar melhor, porque as pessoas de fato precisam conhecer um pouco mais sobre games para além do estereótipo, como comentou a Ivelisse, né? Enfim, antes que a gente entre efetivamente na cartilha, né, tem uma questão que a Ivelisse tocou no comecinho, quando ela falou do seu objeto de estudo, que é a questão do gênero nos games. Que é a questão que, para mim, ela ainda é muito cara. Eu entendo que a gente tem coisas como, por exemplo, no panorama internacional, fora do universo dos games, você tinha lá o fenômeno Me Too, né, que era um processo de denúncias aí em relação a assédio e outras formas de molestamento. É molestamento que fala? Eu estou certo no termo? Assédio. No assédio, né? Contra as pessoas, contra as mulheres. E aí a gente tem também o Gamergate, que também foi um outro tema que tomou algum tempo atrás aí o universo dos jogos, justamente porque envolvia de novo uma situação em que as mulheres ficam passando por dramas que são desnecessários. Eu queria que a Ivelisse comentasse para a gente, na visão dela, que é uma acadêmica sobre o tema, como é que está esse panorama hoje, talvez no Brasil, ou no Brasil e no mundo, como ela preferir abordar. Olha, Cal, tem uma coisa que eu vi que eu achei interessante. Uma vez a gente publicou uma pesquisa sobre assédio das meninas, né, das mulheres em jogos online aqui no Brasil, e essa publicação ela foi feita num congresso internacional. E uma vez eu achei um vídeo de uma pesquisadora, de duas pesquisadoras, uma pesquisadora que era uma americana e uma pesquisadora que era uma coreana, e elas estavam discutindo essa pesquisa nossa, né? E aí tem coisas que algumas coisas são bastante culturais. Então, por exemplo, a pesquisadora americana ficava muito chocada com as coisas que a gente descrevia, porque apesar de ter machismo dentro dos jogos online, a percepção dessa pesquisadora americana era de que as coisas não eram tão graves assim, né? Mas era impressionante como a pesquisadora coreana concordava com a gente, né? E de como na Coreia o machismo era muito instalado, o sexismo era muito instalado, era muito difícil para jogadores mulheres na Coreia se inserirem dentro de um cenário de esportes, para a mulher ficar dentro do jogo, né? Eu acho que são coisas culturais, né? A gente tem lugares com maior ou com menor equidade de gênero. Eu acho que tem coisas que reflete um pouco o movimento que a gente está vivendo, reflete,
polarização política, reflete essa polarização desses movimentos conservadores versus movimentos progressistas, né? Reflete isso nos jogos, mas eu acho que os jogos eles foram sendo construídos, né, historicamente, eles não eram, mas de um determinado momento eles começaram a ser construídos como um espaço masculino, né, e como se as mulheres não jogassem, como se as mulheres não fizessem parte daquele espaço. Em um momento da indústria você começou a fazer um design de games de homens para homens e só para interesses masculinos, né, e com personagens estereotipados. Eu acho que isso é sempre uma coisa bastante citada, né, no começo, a estereotipia dos personagens. A gente tem progressos nesse campo, a gente tem games com personagens mais redondas, mais bem construídas, com personagens que não são estereotipados. Então, essa é uma área das personagens, eu acho que é uma área até que avançou, né? O que eu acho que não avançou muito é assim, quando eu jogava há muito tempo atrás, não vou contar quando era, mas a questão do assédio à mulher, ela sempre foi uma questão presente, né? Seja porque você tem o fetiche da mulher que entende de games, seja porque você tem um grupo de homens ali que conhece poucas mulheres, né? Então essa questão do assédio sempre foi uma questão presente. Agora a questão da agressividade, ela foi se instalando mais recentemente e ela é muito frequente, principalmente nos MOBAs, né? Eu acho que nos MOBAs é o ápice da onde acontece essa agressão, né? E aí seja as questões de assédio, mas seja a violência verbal mesmo, né? Então as moças são xingadas, são ameaçadas, são desvalorizadas, né? Como se aquele espaço não fosse um espaço onde a mulher devesse estar, ou um espaço onde a mulher devesse ocupar. E aí a gente tem vários... tem muitas coisas, né? Não dá para a gente dizer que uma coisa só explica isso, mas a gente tem muitas coisas no sentido de que, por exemplo, a gente tem um papel muito importante das publishers, né? As publishers têm políticas e cumprimento dessas políticas muito diferentes. Então, você tem publisher que tem sistema de denúncia que é para inglês ver, porque a pessoa vai lá, faz a denúncia e não acontece nada. Precisa ter 25, 30, 40 denúncias para a publicadora fazer alguma coisa. Você tem publishers que são mais rigorosos, né? Então, eu acho que tem uma parte aí da questão das publishers, você tem uma parte que é da educação dos homens, né, de como se portar com respeito com relação às mulheres em qualquer ambiente. Então, assim, e de como as famílias lidam com isso, né, e isso é uma das coisas que é importante as famílias saberem, já entrando aí no que você está falando, né, que as interações online, elas podem ser muito violentas. Nem todas as interações online são ruins, mas as interações online podem ser muito violentas, podem ser machistas, racistas, homofóbicas, misóginas. Então, tem uma questão dessas interações online, né? E aí foi ficando uma coisa que a gente chama de... Tem um autor que gosta de usar um termo que ele chama de espaços de boyhood, né? Porque com o avanço do feminismo e as conquistas, né, da mulher nessa área, o que acontece é que as mulheres começaram a ocupar mais espaços. Então, alguns homens entendem que eles ainda querem espaços onde eles podem ser que os machos deveriam ser, sei lá. Né? E os games são um espaço, e os games são um espaço onde você vai defender isso. O game é espaço dos garotos. Então, uma parte da violência contra a mulher é tentar manter esse espaço como o espaço dos garotos. A gente expulsa elas, né? E aí você tenta manter esse espaço. Só que muitas vezes, quando a gente está falando disso, a gente não está pensando num cara que é necessariamente um monstro, né? Tem uma variedade muito grande entre os comportamentos. Então, desde homens que realmente fazem agressões, de você não devia... Eu estava numa banca hoje de manhã sobre isso, né? E as pessoas que responderam a pesquisa, as meninas, que elas escutam, vai lavar louça, você não devia estar aqui, mulher só pode jogar de suporte, o resto você não pode jogar, você não é capaz porque você é mulher, né? Tem toda a questão do cenário profissional. O cenário profissional de esportes é um cenário sexista, né? Os times podem ser mistos aqui. Vocês conhecem time misto? É uma raridade você ter um time misto, né? Por
muitos motivos. Mas, então, assim, é uma quantidade muito grande, né, de fatores e outros tantos mais aqui, que eu nem vou falar, senão a live vai ficar só inteira sobre isso. Mas esses acho que são algumas das coisas para a gente começar a pensar quando a gente está pensando na inclusão das mulheres nos cenários, né? Oi, Ivi, tem uma questão em cima da sua pesquisa que eu acho que as pesquisas de gênero em si são muito interessantes, porque acho que vocês sabem aqui, o Luiz falou bem que a gente está entre amigos, eu investigo outras redes que além da própria rede gamer, e tem alguns comportamentos muito similares, a gente vê muito comportamento de shunner envolvendo essa comunidade gamer. Eu nunca fui contra, e acho que muitas pessoas não são contra, porque até é um dos artigos do próprio Marco Civil da Internet, isso foi debatido por especialistas. A internet permite que você tenha o anonimato, mas você acha que muitas dessas agressões, muitos desses assédios acontecem porque também os homens estão num espaço seguro na internet? Eu diria que as publishers deixam um espaço bastante seguro para você ser bem tóxico. Era a palavra. Para você ser bem tóxico, sabe? E eu acho que a gente tem que pensar assim, com mulheres, com o pessoal LGTB, trans principalmente, as pessoas trans são muito agredidas nesses ambientes. E racismo, né? A gente também tem, mas assim, mesmo entre os homens, as interações são violentas. E aí a gente tem uma dificuldade, porque tem muitos jogadores que entendem como se isso fosse natural e isso fizesse parte do jogo, né? Então, assim, faz parte do jogo xingar o outro para desestabilizar o outro é uma estratégia psicológica para eu ganhar. Então, você tem pessoas que defendem essa toxicidade aí do ambiente, né? Então, eu acho que tem isso que você falou, né? Tem a questão do anonimato, mas tem muitas outras questões. E impunidade, né? Se eu fiz e não fui punido, eu vou fazer de novo, e vou fazer de novo. Então, eu acho que tem anonimato, mas tem impunidade, mas tem reflexo do que a gente está vivendo hoje, tem uma série de coisas aí, né? Causito, a bola agora está contigo. Não sei para onde iremos com essa entrevista. Em algum momento eu queria também tratar sobre a questão da psicologia dentro desse cenário, mas vamos lá que tem outros papos. Eu queria que o Luiz comentasse para a gente rapidamente em relação ao trabalho da Homo Ludens. Tenho certeza que a Ivelisse também tem complementações nesse sentido, mas só para a gente ficar aqui no bate-bola, né, no ping-pong, né? Fala para a gente desse empreendimento, desse instituto, né? Como é que você se chama? É uma empresa, né? Eu e a Ivelisse somos sócios. A gente formou lá em 2013, já tem aí logo faz 10 anos. E a gente faz, primariamente, a gente está trabalhando sobre a indústria de jogos, mas a gente já fez diversos outros trabalhos. Então, em relação a jogos, atualmente a gente está com uma linha de cursos, né? Então, tem lá os cursos que a gente coordena na FIA, a gente coordena um curso de esportes, que chama Esportes a Nova Arena dos Negócios, outro curso sobre Serious Games Gamification na gestão de talentos, né, na gestão de RH, e um terceiro que a gente deve lançar em breve, que fala sobre a convergência entre audiovisual e games, e os desafios e oportunidades desse novo cenário, né? Então, não sei quem viu o making-off do Mandalorian, mas realmente é um cenário bastante interessante aí. Então, a gente tem esses 3 cursos na FIA, a Ivelisse coordena um curso de Psicologia e Esportes na PUC, depois ela pode falar um pouquinho, até puxando o gancho lá sobre psicologia, que você comentou, né? Depois, a gente também tem uma parceria com a Unibis, a Unibis Cultural, onde a gente deve lançar mais alguns cursos. A gente já chegou a fazer curso para desenvolvimento de jogos para a terceira idade e desvendando seu smartphone também para a terceira idade. E então isso tem essa linha de curso, né? Tem a linha de pesquisa que a gente
fez essas pesquisas que a gente mencionou, né? Então, o FEP, o Segundo Censo, a gente também fez uma pesquisa que a parte Brasil, de uma pesquisa que foi em 3 países, Finlândia, Brasil e Coreia do Sul, sobre a indústria de jogos digitais, e a outra era uma indústria de bioenergia, mas enfim, eu coordenei essa parte de jogos digitais, foi até um material que foi para minha tese, né, de doutorado. A gente fez também uma outra sobre economia criativa via Fundação Gonzolini para o governo do estado, então, né, na época para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Ciência, Tecnologia e Inovação. E a gente também, o Pedro Zambon, que acho que uma parte aqui da audiência conhece, né? O Pedro Zambon também trabalha com a gente, ele está coordenando a incubadora da Specine também, que é e por enquanto ele está também no APL daqui de São Paulo, de games também, então é uma outra iniciativa aí que a gente também está trabalhando. E uma outra indústria que não tem nada a ver com essa, a gente também faz o radar, chama Radar Agtech Brasil, que é um projeto conjunto entre a Embrapa, a SP Ventures, que é um gestor de fundos de Venture Capital, e a gente. Então, a gente fez um mapeamento em 2019, onde a gente achou 1.125 startups, e agora a gente vai lançar o 2020-2021, em breve aí, com várias novidades. Então, a gente está com o grosso de in-games, mas aí a gente tem essa parte, esse outro vertical aí do agro. Depois a gente tem alguns outros clientes aí na área de fintech, de outras coisas ligadas à tecnologia. No final das contas, a gente sempre volta para a internet, digital, etc., que é onde a gente se conheceu na internet, né? Eu e Belize, a gente se conheceu na internet. E os nossos mestrados foram sobre a internet também, o meu foi sobre teletrabalho, dela foi sobre jogos online de texto, então a gente sempre acaba voltando aí para esses temas digitais. E acho que você quer complementar com alguma coisa? Tem alguns comentários do pessoal aqui muito bacanas. O Marcos Figueiredo, live excelente, parabéns. Érica Caramelo, mandando um oi aqui para o Sakuda, também estou na área. Ela disse aqui, só entrevista boa, Ivelisse Fortim, Cal e Zambarda arrasando sempre. Obrigado, Érica, obrigado por todo o apoio. A Dixel, que inclusive, eu nem avisei o meu sócio Cal, mas nós somos parceiros agora, oficialmente, está lá no nosso expediente. Então, a Érica está... Como se eu já não soubesse. Ela deve ter te falado, mas eu não falei com você, não deu tempo. Uma coisa que eu ia te perguntar para vocês citaram o en passant, e eu queria entrar um pouco mais nesse assunto. Quão importante foi para a Homo Ludens e para o trabalho de vocês o Big Festival, que sem dúvida é um evento importante, e como vocês, porque eu notei isso na edição online do ano passado e tenho notado nas ações de vocês, como é que vocês estão mapeando e pesquisando o campo de esportes, porque eu via vocês mais no campo de desenvolvimento de jogos. Isso para mim foi um pouco novidade e eu acho legal ter mais pesquisadores que estão dedicados a isso, não só o pessoal que é ultra mega especializado, fã de time, torcida lá do Flamengo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre. Eu acho que esportes apareceu... Eu diria quase como uma consequência de trabalhar com desenvolvimento, né? Foi quando nos pediram, né, para fazer cursos de games na FIA. Eu acho que eu fui a primeira a falar que eu achava que um dos cursos que a gente tinha que colocar era um curso de esportes, né? Eu acho que o cenário de esportes, ele é bastante... Ele tem semelhanças com o cenário de desenvolvimento, mas em essência ele é bastante diferente, né? Você está saindo de um cenário criativo que é para praticamente um cenário esportivo, um cenário competitivo, né? Com outros atores, outros players, né? De mercado, tudo. Então, já há algum tempo a gente está mapeando aí o cenário.
A gente contou com a ajuda aí de algumas pessoas, né? Acho que a Fernanda foi uma pessoa, a Fernanda Domingues, acho que foi uma pessoa que ajudou bastante a gente aí para começar, para startar essa área, e também para a gente começar a aparecer novas demandas, né? Então, por exemplo, eu comecei a ter muitos alunos que começaram a me perguntar e que diziam que gostariam de ser psicólogos de times de esportes. Na época eu não conhecia muita coisa, né? E aí, então comecei a me inteirar um pouco do cenário. Aliás, uma das alunas que falou isso é uma das psicólogas bem importantes do cenário, que é a Natália Zakowski, né? E a Nath foi uma das primeiras pessoas que chegou e eu falando, bom, não conheço muito do cenário, vamos pesquisar e vamos entender. E aí a gente fez primeiro o curso na FIA, né, que a gente começou a aprender ali no começo, né, junto com o pessoal, como é que era o cenário, como o cenário se desenvolvia, e eu acho que é um cenário que tem muito para crescer e é um cenário que tem muitas ações interessantes, que não são só as ações competitivas, né, então, por exemplo, você tem ações da Afrogames, você tem ações da YouGamers do Bem, quer dizer, você tem uma série de ações educativas, né, o projeto da Mãe Pixel também, por exemplo, você tem uma série de ações que não são só ações competitivas, né, e a partir daí a gente começou a trabalhar no assunto, por conta dos cursos e dessas coisas que a gente começou a fazer, aí apareceu, então, esse curso de psicologia e esportes, então a gente convidou os psicólogos do cenário brasileiro para darem esse curso, ele é um curso de extensão da PUC, e ele é um curso para formar psicólogos que vão trabalhar em times de esportes eletrônicos, porque essa é uma área da psicologia do esporte, né, na psicologia do esporte tradicional a gente já tem essa formação dos psicólogos, mas para trabalhar com esportes eletrônicos tem uma série de características, e principalmente de conhecimento do jogo, que o psicólogo tem que ter, que ele dá quase que uma formação diferenciada para o profissional, né, porque é diferente de você ser psicólogo de futebol, que todo mundo conhece a regra, e de repente você começar assim, ontem começou o Valorant, sei lá, então amanhã eu já tenho que descobrir como é que funciona um jogo, como é que são suas regras, e preparar o time, né, então fazer a preparação do time, fazer a preparação de jogadores e esse tipo de coisa, né? Então, agora a gente tem o curso, o curso começa em abril, né? E a gente teve uma primeira turma, a gente teve muitos alunos de fora do estado de São Paulo, o curso foi bem interessante. Essa primeira edição a gente fez em parceria com a Adriana Noronha, da Celoiro. Tem uma parte que é uma parte mais de formação de psicologia e tem uma parte que é uma parte mais de formação de carreira, né? De como é a carreira dos atletas e esse tipo de coisa. Então, acho que foi meio assim que a gente foi entrando e navegando pelo cenário, mas para responder a sua pergunta, né? Assim também que a gente chega no Big Festival, na trilha de esportes, que é um dos nossos interesses, e assim como a trilha de carreiras, né, para quem não conhece o Big Festival, é um festival de jogos independentes, a trilha de carreira, ela já tem, acho que uns 5 anos, mais ou menos, que a gente faz, e ela é uma vertical do Big, que ela é feita para alunos do ensino médio, ou mesmo alunos que já estão cursando ensino superior de jogos, né, a gente descobriu essas pessoas também vinham assistir, né, essas palestras, e é para informar sobre o que são as carreiras dentro do universo de desenvolvimento de jogos. Na penúltima edição do Big, né, quando ainda era presencial, a gente também começou a trazer as carreiras dentro do universo de esportes, até porque muitas vezes o interesse que a pessoa traz na carreira ou de desenvolvimento ou de jogador profissional, ele é o mesmo, né? Eu queria fazer alguma coisa com videogames profissionalmente, mas aí as carreiras são muito diferentes, né? Entre trabalhar na indústria do audiovisual ou trabalhar como atleta ou trabalhar na comissão técnica, é muito diferente aí das carreiras de desenvolvimento, né? Então, no Big Festival a gente continua com a trilha de carreiras, e aí agora a gente trouxe a trilha de esportes, mesmo porque no Big, a gente também muitas vezes procura trazer algumas intersecções entre o cenário de desenvolvimento e o cenário de esportes.
tem algumas pessoas que dizem que praticamente você tem que fazer um desenvolvimento específico para esportes, né? Então, o tipo de desenvolvimento que você faz, ele já é feito para parecer bom no streaming, ele já é feito pensando no campeonato, ele já é feito com uma série de características específicas já para um jogo que vai ser televisionado, né? Por exemplo, um jogo que vai ser assistido, né? Então, mais ou menos por aí que a gente fez o caminho. Não sei se o Luiz quer falar. Acho que esse é os principais mesmo, né? Acho que uma das coisas que a gente percebeu no Big é que, ao longo do tempo, também a indústria foi evoluindo, né? Então, a gente conseguiu ter cada vez mais exemplos sêniores dentro da nossa própria indústria, e as rodadas de negócio, quer dizer, enfim, tudo no Big foi evoluindo junto. E, na verdade, acho que é difícil você pensar a indústria nacional, o Big e o programa de exportação, né, o Brasil Games, separado, né? Uma coisa acaba ajudando a outra. Então, o que acho que uma das coisas que foi muito gostoso de ver, né, nesses anos que a gente está ajudando o Big é a evolução não só do Big, mas da indústria, né? Acho que isso é bem legal. Muito bom, muito bem. Causito, bola tá contigo, vamos lá. Eu queria que eles falassem um pouco sobre a cartilha, né? A gente já divulgou aí, a Evelise falou um pouquinho, mas dá para a gente um panorama do que o pessoal encontra lá. A Evelise comentou logo no comecinho em relação a essa questão da visão estereotipada, ainda hoje acerca dos jogos, né? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Bom, falar um pouquinho dos itens que tem a cartilha, né? Acho que a primeira coisa, tem uma apresentação para as famílias do que são os jogos, né? Porque às vezes, do ponto de vista do adulto, aquele monte de palavras que as crianças falam não faz o menor sentido para o adulto, né? Ele não tem ideia do que é. Então, primeiro a gente explicou um pouco o que são os jogos, vamos dizer assim, como é que se joga, né? O que se joga, como é que se joga, como é que são os gêneros. Então, primeiro uma apresentação aí do que são os jogos mesmo, né? Acho que para as famílias até entenderem. Depois dessa apresentação, a gente traz alguns temas, que são temas que as famílias nos perguntam com frequência, né? Então, um tema que a família nos pergunta com frequência, os dois principais é a questão da violência nos jogos e a questão do vício de games. Esses, sempre que tiver palestra, as pessoas vão perguntar: quanto tempo eu posso deixar o meu filho ficar na frente do computador? Essa é a coisa que a gente mais escutou, e agora na pandemia a gente está escutando o dobro. Que agora na pandemia é muito mais difícil você controlar o tempo de tela, as pessoas estão na tela na escola, as pessoas estão na tela para socializar, as pessoas estão na tela para ir no médico, e mais o tempo de videogame, né? Então, eu acho que a questão do tempo, né? Eu acho que é importante dizer que a gente não prega exatamente uma métrica, mas desde que o jogo não seja a única atividade que a criança faz. Então, você pode jogar, mas você tem lição para fazer, você tem que almoçar com a família no horário que deve, a criança tem que beber água, a criança tem que se movimentar, tem que fazer exercício físico, né? O game, ele é uma atividade que ela é sedentária por natureza, né? A não ser que você esteja jogando Just Dance, mas é uma atividade sedentária, então as crianças têm que se movimentar. Então, eu acho que tem uma preocupação mais com os outros tempos da criança do que só quanto tempo você está jogando videogame. Então, não só quanto tempo você está jogando videogame, mas quanto tempo você passou fazendo exercício físico? Quanto tempo você passou com a família? Quanto tempo você está passando socializando, né? Lógico que na pandemia essas coisas são mais difíceis, mas eu acho que é trazer um equilíbrio para a vida da criança. Então, acho que tem esse debate sobre o tempo de tela. Na violência dos jogos, assim, o que a gente tem visto é que o comportamento violento ele tem inúmeras influências, né? Também é multissetorial, assim, eu não tenho uma única coisa que explica por que uma criança teve um comportamento violento, e também não tem essa coisa do matou porque jogou,
né? Senão os jogos de tiro são super disseminados. Seriam fábrica de assassinos. Exato, não tem essa relação direta, né? Entretanto, o que as famílias têm que se preocupar é com as interações online, porque as interações online podem ser muito tóxicas. Então, por exemplo, você pega crianças de 11 anos que acabaram de entrar no jogo pela primeira vez, a criança já é xingada de newbie, sai daqui seu inútil, você não sabe fazer, sai do jogo, entendeu? A criança acabou de entrar, né? Então, acabou de entrar e ela está sofrendo uma agressão muito grande. Aí, o que eu sempre falo para as famílias, não só seu filho é a vítima, mas muitas vezes, em 20 dias eu já entendi que o negócio aqui não é só para apanhar, vou bater também. E em 20 dias você já tem criança de 11 anos que já está fazendo ofensa racista, machista, misógina, homofóbica, que ele aprendeu no próprio jogo. E isso é uma coisa que as famílias têm que se preocupar. As famílias têm que dizer que as pessoas têm que se comportar de forma respeitosa com os outros, não importa se é online, não importa se é offline, né? E tem muitas crianças que às vezes podem ficar muito magoadas com as coisas que elas escutam online, né? Então, com quem ela está jogando, o que ela está ouvindo, fazer uma discussão sobre esse ambiente do jogo, né? Fazer uma discussão sobre machismo, racismo, misoginia, homofobia dentro do jogo é uma discussão importante. A gente sempre brinca, né? Jogo tem problema, mas em geral não é o que as pessoas falam, né? Tem toda uma parte que a gente fala sobre, para as crianças menores, você pode usar controle parental, que são aqueles programas que bloqueiam da criança usar. Mas para as crianças maiores é só conversa. Qualquer criança mais velha desbloqueia o controle parental. Você consegue usar controle parental até uns 5 anos, 6 anos. Depois, as crianças aprendem a desbloquear aquilo. Então, ali tem que ser na conversa, né? E aí, para poder conversar com as crianças, primeiro a gente precisa entender o que elas estão fazendo, né? Às vezes a gente vê que as famílias não querem escutar a conversa de videogame porque acham aquilo chato, né? Mas é importante conversar com as crianças do que elas estão jogando, por que aquilo é importante para elas, o que elas estão vendo. Não precisa vigiar o tempo todo, mas assistir a criança jogar é importante para ver como é que ela está interagindo, saber com quem ela está jogando. Então, essa parte que a gente chama de mediação parental, né, e conversar sobre o que a criança está vendo. Esse jogo aí que você está jogando, que você está atropelando velhinha, como é que é isso na vida real? É legal, não é legal? Como é que faz isso? O que é do jogo? O que é da vida real? Como é que essas coisas se transportam? Então, essa é uma conversa, né, essa é uma mediação que a gente faz no game, né. A gente tem uma outra parte, que é uma parte sobre segurança. Tem uma segurança que é a segurança da pessoa e tem segurança que é a segurança do patrimônio. Com relação à segurança da criança, aí todas as recomendações que a gente já faz para a internet tradicional, elas valem para o jogo. Então, uma criança pode ser convencida no jogo a fazer uma coisa que a gente chama de desafio perigoso, né? Que é a gente chama esses desafios de não oxigenação. Você pode conhecer um adulto mal intencionado dentro do jogo. Então, assim, essas recomendações mais gerais de internet, né? De você deixar a criança segura dentro do jogo. Tem uma parte toda que a gente descobriu conversando com as crianças, e essa eu acho que é uma parte interessante, é que as crianças, muitas delas, elas rodam hacks nos jogos. Só que, obviamente, as crianças não sabem o que elas estão fazendo. Isso deu um problema monstro, só dando contexto, Evelise, não quero te interromper. Teve uma consequência monstra num campeonato de Free Fire no final do ano passado, que o pessoal usou hack na versão emulada para computador. E Free Fire, a gente sabe, eu tenho sobrinhos, é um fenômeno da molecada. O pessoal consegue acessar num celular, então é muito complicado isso. Então, mas segue, desculpa. Não, e qualquer criança, é isso, Pedro, qualquer criança de 7 anos hackeia o Free Fire. Só que como é que a criança faz isso? A criança vai lá, vê um vídeo na internet, manda ela entrar num link, ela clica no link, sei lá o que a criança está instalando junto, se tem Trojan, se tem Spyware, sei lá o que a criança está instalando junto, né? Ela sabe que o Free Fire atira mais rápido, mas o que a criança instalou junto com aquilo,
botou programa espião no celular, eu sei lá o que a criança instalou, né? E isso é uma das coisas que as famílias têm que conversar. Porque, do ponto de vista da criança, o hack parece inocente, mas o hack tem consequências legais, invasão de conta tem consequências legais, né? Você tem sua conta pode ser banida, porque você foi pego fazendo um hack, sabe lá o que você instalou, é um risco para o seu equipamento, é um risco para a sua família. Então, isso são coisas que tem que conversar com as crianças, né? A questão da criança hackear o aparelho, né? Então, um hack para o personagem do Minecraft ficar maior, né? Então, isso são coisas para serem conversadas, né? Tem uma outra coisa que às vezes as famílias, que é muito comum a gente escutar esse relato, a família botou um cartão de crédito no celular da criança e não botou limite, não botou senha, não pôs nada. E aí, quando chega no final do mês, tem 40 mil de conta. Todo mundo já escutou uma história assim, né? Tem 40 mil de conta. Então, isso é uma coisa que a outra clássica que eu já vi. A família, a criança não lê, né? A família também não lê. A família, todo mundo já viu essa cena. A criança está entediada com o celular numa festa, chega para a mãe e fala, põe sua senha aí. A mãe simplesmente põe a senha e não vê o que está baixando. Outro clássico é assim, o jogo é gratuito por um mês, depois o jogo tem uma assinatura. Eu já vi família que pegou no cartão de crédito, depois de 3 meses, uma assinatura de um jogo que a criança nem estava usando, era caro, né? Então, as famílias precisam prestar atenção no que tá, como é que são as compras, nos aplicativos, né? Que tipo, tem gente que fala muito para ver que tipo de publicidade tem principalmente dispositivo móvel, né? Que tipo de publicidade tem, se é publicidade direcionada para criança, se não é direcionada para criança. Então, são uma série de coisas ali que precisa estar atento, né? Então, acho que em linhas gerais, essas são as principais partes. E tem algumas coisas que a gente colocou também que eu acho importante, para as famílias entenderem que game não é só problema. Então, a gente chamou a Linha Alves, queridíssima, e a Isa Coutinho, Linha Alves e Isa, super queridas, para falar uma parte sobre jogos de educação, como é que esses jogos são usados na educação. A gente tem uma parte que é só sobre esportes eletrônicos para explicar para as famílias o que é, né? O que são os jogos eletrônicos, o que significa quando seu filho quer ser jogador profissional, né? A mãe do Micão, que é a Tereza, que elas chamam de mãe Pixel, né? A mãe do Micão escreveu um capítulo para a gente para falar da perspectiva dela, mãe, o que foi ter um filho como jogador profissional. Então a gente tem essa parte também. E a gente tem uma parte sobre as carreiras dentro de games, né? Então, para entender que games não é só uma perda de tempo, eu escuto muito família falar esse termo, é perda de tempo, né? E que as crianças podem ter carreiras dentro dessa área, seja como jogador profissional, seja como desenvolvedor, como audiovisual, mesmo que ele não siga carreiras em games, tem uma série enorme de habilidades que eles desenvolvem jogando, que eles desenvolvem com os outros, de artes, de edição de vídeo, e que eles podem usar para fins profissionais, né? Então, a gente também tem essa parte, né, de esportes, de carreira e de educação, né, até para as famílias entenderem um pouco melhor aí como é que é o jogo. Em linhas gerais, são esses os temas que a gente colocou. Eu acho que principalmente esportes hoje desperta muita dúvida, porque é muito frequente... quando se pergunta para as crianças hoje o que você quer ser quando crescer, todo mundo quer ser youtuber, né? Todo mundo quer ser influenciador ou quer ser jogador profissional de videogames, então é uma resposta frequente agora, né? E para as famílias entenderem assim, tá, e como é que faz isso, né? Como é que faz, como é que trabalha, é isso mesmo que você quer, trabalhar com essa área, então são coisas por aí. Então a cartilha está mais ou menos nessa linha, né? A gente sempre tem um texto de um especialista e no final a gente tem uma listinha de recomendações mais práticas, né, para a família seguir. Muito legal, muito interessante o trabalho. Vai lá, Cal, desculpa, vai lá. Não, imagina, é completíssimo o trabalho do guia aí, dessa cartilha, e tá de graça, gente, né? Você que, enfim, tem toda essa série de preocupações que estão mais do que evidentes nas famílias brasileiras em relação às suas crianças jogando videogame. Tá aí um material de mão beijada, gente, com muito tato dos especialistas tratando esses assuntos, né?
eu recomendo de verdade, assim, não, volto a citar, não é confete, né, porque a gente conhece profissionais e a gente gosta do trabalho deles, mas é mais do que recomendável em tempos em que está todo mundo discutindo o tempo todo qual é o caminho para cuidar da criança que não larga o videogame. Não, e ainda na pandemia, né, Cal? Porque na pandemia tudo piorou, né? Porque na pandemia, para muitas crianças, a única socialização que sobrou foi o jogo, né? A família, muitas vezes a família não tem como controlar. A mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, a criança está supostamente na escola, quando você olha, a criança está jogando, né? Eu acho que a pandemia trouxe mais ainda a questão do tempo de tela para as famílias. Eu acho que muitas famílias se sentem muito culpadas de não estar controlando 100% o que a criança está fazendo. Mas, gente, tem hora que a família não consegue controlar mesmo. E eu acho que também tem coisas, gente, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Na humanidade, a gente nunca ficou tanto tempo na frente da tela, né? Então, assim, pode ser danoso? Pode, mas pode não ser também. Né? Não sei o que vai acontecer com a gente. A gente nunca ficou tanto tempo trancado nas nossas casas, né, gente? Pode ser que usar esse tempo de tela seja saudável no atual contexto, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Eu sempre brinco assim, eu não sei se as crianças vão ficar super gênios, eu não sei se as crianças vão ter uma infância prejudicada. Provavelmente ambos, porque distribuição de tela é diferente, distribuição de internet é diferente, né, as distribuições socioeconômicas são muito diferentes. Quando a gente está falando de uma criança que fica o dia inteiro no videogame, a gente está pensando em uma criança de classe média, de classe alta, né? Na periferia é outra realidade, né? Na periferia você tem uma realidade de mobile, você tem uma realidade de jogar Free Fire no celular emprestado, você tem uma realidade de gente que está ralando para comprar o primeiro celular para poder jogar Free Fire. Então, essas coisas todas vão ser muito diferentes, né? Acesso à internet, tem gente que tem muito acesso, tem gente que não tem. Então, no Brasil, né? A pandemia no Brasil foi diferente. Né, a gente está aqui em São Paulo, grande cidade, ficou todo mundo trancado, mas em cidades menores as pessoas não ficaram tão trancadas. Então, vai depender aí de muita coisa. Acho que só em relação à cartilha e isso que a Evelise falou, né? Acho que vale a pena não só agradecer não só os autores, mas também os revisores técnicos, né? A gente teve uma preocupação aí de também pegar revisores técnicos que têm mais contato com essas outras realidades, e foi muito legal, porque teve vários inputs deles que foram importantes para botar um exemplo a mais, para botar enfim, explicar melhor algumas coisas que muitas vezes de especialista para especialista parece óbvio, mas aí se tem um olhar externo, o pessoal vai lá e fala, não, pô, isso aqui você vai ter que explicar melhor. Né? Mesmo, às vezes, até coisas que a gente acha que não é jogo, mas as pessoas acham que está dentro do nosso escopo, a gente acabou colocando como as brincadeiras perigosas, né? Mas a gente também teve a preocupação de colocar exemplos aí que façam sentido aí para públicos diferentes, aí, de realidades diferentes. Muito bom, gente. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista. Antes de fechar, eu vou mostrar aqui que é importante sempre aproveitar esse espaço para mostrar o trabalho importante de vocês. O Luiz mandou aqui para a gente também a questão do censo. E eu vou mostrar aqui só um minutinho. Essa daqui é a página do censo, que eu considero a melhor pesquisa da indústria brasileira de jogos digitais, já está na 2ª edição. Tem aqui o censo na mídia, tem as citações, é muito bacana, censodejogosdigitais.com.br, vocês podem acompanhar, e tem lá o 2º censo, que é essa pesquisa muito importante, pesquisa com apoio, feita pela Homo Ludens, mas com apoio da Universidade de São Paulo, Luiz, me corrija se eu estiver errado. Não, essa daí foi financiada pelo Ministério da Cultura, né? Certo. O projeto lá do FAP Games, que foi financiado pelo BNDES, e aí um consórcio de diversas instituições, e a liderança foi da USP, né, que o coordenador geral foi o Fleury, e aí teve vários outros, enfim, eu estava na coordenação técnica, e aí você tinha algumas coordenações temáticas, que nem a Evelise, que pegou a de Sirius Games. Pessoal, tem alguma coisa que eu não perguntei? Tem alguma coisa que o Cal não perguntou que vocês gostariam de falar?
Até uma pergunta no chat aqui da Maria Tereza Lima, está falando sobre jogos educativos, né? Recomendação que eu tenho, a professora Maria Tereza é uma das autoras da cartilha, então super queria agradecer a participação dela, mais que bem importante aí. A recomendação que eu tenho de jogos educativos, assim, a professora Lin Alves, ela tem desde publicações sobre o tema, então ela tem muita bibliografia sobre como você usa os jogos, principalmente em contexto escolar, então isso aí ela tem bastante coisa, e ela produziu muitos jogos, eu acho que pelas minhas contas eles devem ter produzido no mínimo uns 10 jogos, né, Caos? Ela produziu muitos jogos, e ela não, e quando ela deixa o material, ela não deixa só o jogo, ela deixa o jogo, o manual do professor, como é que você, o que você discute, como você insere esse teu jogo na tua sala de aula. Então, assim, a professora Lin Alves é uma referência, a Isa Coutinho, que também é autora do livro, é uma outra referência, que eu acho que é importante. E aí, eu acho que para o consumidor comum, pensar no jogo educativo depende, assim, do que qualquer coisa, qualquer jogo comercial você pode usar para educar alguma coisa, sabe? Eu tive uma experiência bem interessante, só para a gente fechar aqui, com jogos. Tem um jogo, me fugiu o nome agora, vou deixar para o Luiz lembrar o nome do jogo. O jogo é o seguinte: você encontrou na rua um celular desbloqueado. E aí você fica fuçando num celular aleatório de uma pessoa até você ver o que você descobre. E, obviamente, você consegue descobrir, tipo, tudo da pessoa com um celular desbloqueado, né? E é um jogo que você vai descobrindo. Eu usei esse jogo para fazer uma discussão com os alunos da graduação sobre privacidade e sobre as questões do celular. Então, eu dei o jogo para eles jogarem. Eles jogaram, eles acharam interessante. O celular é como se fosse um celular de um jovem, né? Tem um celular de um rapaz e tem um celular de uma moça. Tem o jogo 1 e tem o jogo 2. Agora me fugiu o nome. Mas eles chama Another Lost Phone, chama o jogo, é um jogo indie, né? Another Lost Phone. E aí foi bem interessante a experiência que eu tive com eles, assim, de usar um jogo de um tema específico e depois fazer eles jogarem, e depois discutir com eles o que eles acharam no jogo, o que eles sentiram no jogo, como é que foi aquilo para eles, né, e que lições ou que relações a gente fazer com a teoria a partir disso. Então, você pode usar um jogo comercial para fazer uma discussão educacional, né, e assim como tem gente que usa Age of Empires, Minecraft, então tem muitas formas de usar os jogos aí na educação. Sem dúvida nenhuma. Muito boas colocações e tira um pouco os mitos, né? De uma certa forma, acaba empurrando também os jogos educativos para melhorarem a performance diante desses exemplos comerciais, né, Evelise? Porque se os outros jogos podem ser usados para esse propósito, você tem que melhorar esses jogos objetivamente, né? Para sair um pouco, por exemplo, eu acho que as pessoas acham que jogo educativo é chato, né? Eu acho que quando o jogo educativo é chato, eu acho que ele foi mal desenvolvido, né? Se você for ver aí a produção da professora Lin Alves, cara, é outro nível de jogo que se chama de jogo educacional, sabe? Mas para ter jogos na educação, não precisa usar um jogo educativo, entendeu? E o jogo educativo, às vezes, não precisa ser sobre conteúdo, ele pode ser um jogo sobre uma habilidade que você quer que a criança, que o adolescente desenvolva, ele pode ser sobre um tema, que nem eu usei sobre um tema, né? Eu usei sobre um tema que eu queria discutir, aquele tema específico. Tem um outro jogo que eu já usei para discutir em sala também, que é um jogo fofo, que tem uma pessoa tem um celular também, é um jogo de Game Jam, né? E você conversa, é como se você usasse o SMS para se comunicar com as pessoas. Então você controla o SMS do personagem principal. E o mote do personagem principal é que o personagem principal quer contar para a família conservadora que ele é gay.
Como chama esse? Eu esqueci, eu tô péssima de nomes. Porra, que premissa sensacional. Depois eu vou é muito bom, é muito bom. E aí você tem que contar para sua família que você é gay e é tudo por SMS. Então você tem 3 pessoas que você conversa. Você conversa com seu pai, você conversa com a sua mãe e você conversa com seu namorado. É um homem, né? É um homem gay e você conversa com seu namorado. E o desenvolvedor, ele fez as falas baseado no que o namorado falou, no que o pai falou e no que a mãe falou. É um jogo autobiográfico. Saindo do armário. É saindo do armário, exatamente. Como é que chama em inglês? Cal, você já tá anotando aí, né? Tem umas notas aí para você. Esse jogo eu discuti com os alunos já, foi bem interessante também. Eu dei para os alunos jogarem. Eu discuti com os alunos de jogos digitais, né? Não com os alunos da psicologia. Eu dei para os alunos jogarem esse jogo e a gente discutiu. Coming Out Simulator. Exatamente. Coming Out Simulator. Sensacional. Acho que tem alguns clássicos aí, pensando nesses de para educacional. Acho que tem, no fundo, acho que tem um contexto maior, né? Acho que a academia, principalmente depois aí da experiência da pandemia, né, a gente já vinha num processo de repensar os métodos de ensino e aprendizagem, e acho que agora a gente, enfim, não tem outra saída senão repensar tudo, né? E acho que tanto os alunos quanto os professores vão voltar muito, uma parte, pelo menos, vai voltar muito diferente para a sala de aula, de modo que a gente tem que aproveitar melhor o que a sala de aula tem de dar. E acho que uma das coisas que também ficou muito claro nessa pandemia é que quando você usa outros contextos que não a sala de aula tradicional, onde a comunicação é direta, né? Você tem que pensar e aproveitar as coisas que são boas e ruins, você tem que aproveitar as coisas boas e evitar as ruins desses outros contextos. Então, um dos grandes problemas do uso de jogos, que é que muitos professores, muitos educadores tentavam reproduzir aquilo que eles queriam passar na sala de aula no jogo e o jogo não atendia, sabe? Aí, mas não tem tal coisa no jogo de matemática, mas se eles não ensinam lá, sei lá, raiz quadrada. Poxa, mas o problema não é então o pessoal muito volta e meia focado no conteúdo, e muitas vezes o que o jogo proporciona, que a interação, o engajamento, essas outras coisas que precisam, é uma experiência mesmo, né, mais pessoal. E isso pode ser aproveitado de diversas formas, né? Então, aí vai desde um clássico, aí tem muita literatura já sobre isso, sei lá, o SimCity, né? Que você tem muita gente que discute utopia, distopia e pressupostos sobre funcionamento econômico, mesmo os pressupostos do próprio SimCity, se aqueles pressupostos são razoáveis ou não, em cima de enfim, é um jogo comercial, tal. E tem um monte de pessoas de diversos países do mundo que já usaram e já colocaram isso em artigos acadêmicos. Então, tem jogos que falam sobre democracia, tem vários jogos. Quem tiver interessado nesses temas aí de jogos de impacto, tem bastante jogo voltados a temas sociais. Acho que tem bastante coisa que, além das tradicionais, né, de disciplinas mais tradicionais aí, voltadas a ensino de línguas, a ensino de física, matemática, etc. Né? Acho que tem bastante coisa, tanto do ponto de vista de fundamental e médio, como também coisas mais para cursos livres ou nível superior. Também recomendo para as pessoas que estão acompanhando esse assunto, que muito me interessa, a live que a gente fez com o Francisco Tupi sobre Minecraft. Tem um lado extremamente comercial que ele abordou, mas tem esse lado educacional, que sem dúvida é muito importante. Minecraft tem um papel importante nesse naipe. O SP Games, o SP Games, que é o simpósio brasileiro de jogos digitais e jogos de entretenimento digital, né? Quem quiser, eles têm
os artigos são de livre acesso, né? E eles têm uma trilha de educação, então, para quem quisesse saber um pouquinho do que está sendo discutido na academia brasileira, é um caminho, não é o único, mas é um caminho interessante. Então, lá tem a trilha de computação, a trilha de cultura, que a Evelise já foi chair, tem a trilha de arte e design, tem a trilha de indústria, que eu também já fui chair, e essa trilha de educação, que é um pouco mais nova, mas que sempre foi uma demanda muito forte aí de muitas pessoas, porque antes, não é que antes não existia artigos que falavam sobre educação, mas eles estavam incorporados em outras trilhas, principalmente de arte e cultura, e depois eles separaram. Então tem bastante material aí para quem quiser discutir e ler coisa em português, né? Depois em inglês também tem outros fóruns, mas quem tiver interessado sobre Brasil é uma boa dica, hein? Muito bom, muito bem, gente. Está estourado aqui de tempo. Calzito, tem alguma coisa que você queria falar antes de fechar? Foi uma das melhores entrevistas que a gente já fez nesse programa. Eu só tenho a agradecer, gente. Foi fantástico. É isso aí. Maria Tereza está falando aqui que vai assistir a entrevista lá com o Tupi. Pode falar, Ivy. Não, super queria agradecer o convite de vocês, agradecer o convite do Cal aí, até o Cal já foi revisor técnico de um livro que também está a professora Maria Tereza, que é o livro que a gente tem, que é Vício em Games, Fato ou Ficção. Então, queria agradecer aí vocês da parceria e acho que é isso. Obrigada aí, Pedro, obrigada aí, Cal, e vamos continuar nessa construção dessa indústria de games aqui no Brasil, né? A duras penas e com pandemia e faltando vacina, mas estamos juntos. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigadíssimo, aqui. gente. A Sara Góes, a Maria Tereza Lima, Marcos Figueiredo, o pessoal que acompanhou também deu like, eu vi a própria Érica Caramelo que assistiu. Não esqueçam, os programas são todos às 9h30 da noite, nas terças-feiras. A gente também tem o Drops Debate lá no YouTube do Drops de Jogos, nas segundas, 10h30 da manhã, tipo um café da manhã, para vocês começarem bem a semana com essas entrevistas. Também acompanhem o AWCast, que é um parceiro da Rádio Geek, apresentado pelo Thiago Xista e pelo Gustavo Petró, com entrevistas também muito boas, sobretudo no setor de eSports. Tem diversos outros programas e iniciativas aqui da Rádio Geek que a gente sempre gosta que vocês acompanhem. Beleza? Obrigado, Luiz. Obrigado, Evelise. Obrigado, Cal. Boa noite a todo mundo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Valeu, tchau, tchau. até mais. Até mais, boa noite.